Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a essa aula sobre a organização do trabalho pedagógico focado aí no processo seletivo de professor temporário do Distrito Federal 2021. Comigo, professor Kennedy Santos. Amados meus, antes de dar continuidade a essa aula, eu tenho apenas um aviso. Logo, aqui abaixo na descrição desse vídeo, você tem aí 3 links. O link número 1 é o link de material em PDF de apoio a essa aula. Esse material que você está vendo aqui na tela, ele está aí à sua disposição. É um material excelente, é um material que eu fiz com muito carinho para você, tá? Vai lá, baixa e aí vem assistir a aula aqui comigo com esse material em mãos. Beleza? Tá? Esse material ele é verdadeiramente um norte a ser seguido. Tá? Então, preste atenção. O link número 1, material em PDF de apoio a essa aula. O link número 2 é o link de uma playlist com videoaulas gravadas por mim, também com materiais em PDF de apoio a elas. Gratuita, focado aí no processo seletivo 2021 do Distrito Federal. Beleza? Então, você tem no link 2 videoaulas gratuitas focados aí no concurso de professor temporário. Vai lá no link 2 e assiste as demais aulas. Beleza? E o link número 3, tem um terceiro link, o link número 3 é o link aonde que eu tenho lá um curso completo, todo gravado pós-edital, tá? Todo gravado, então eu estou em processo de gravação, todo gravado pós-edital, com a mesma metodologia destas videoaulas gratuitas que você está encontrando aqui no YouTube, beleza? Tá? Vai estar tudo lá, com videoaula, com PDF, toda a parte de conhecimentos complementares, seja a legislação aplicada ao país, né, a legislação nacional e também a legislação distrital, aquela aplicada ao Distrito Federal, e também a parte de conhecimentos pedagógicos solicitado lá, né, na parte complementar, como é o caso aqui, por exemplo, da organização do trabalho pedagógico. Beleza? Vai lá, dá uma olhadinha no link 3, o valor do curso é um valor basicamente para cumprir custos de produção, beleza? Então tá verdadeiramente muito bacana também esse material lá do curso completo para você. Beleza, aviso dado. Então vamos para a aula, tá? Vamos para a aula. Organização do trabalho pedagógico. Focado aí nesse processo seletivo, tá? Pensando igual a Quadrix, e de uma forma organizada que vai levar você a acertar as questões sobre isso. E aí eu vou ser mais claro. Com essa primeira aula de organização do trabalho pedagógico, onde que eu irei te apresentar o que é essa organização propriamente dito, com essa primeira aula eu posso te falar que você vai conseguir acertar 2 questões da sua prova, talvez 3, talvez mais questões da sua prova, só com essa aula. Porque a organização do trabalho pedagógico é algo grande, e aqui nessa aula, nessa primeira aula de apresentação, eu fiz aqui um condensado, uma organização para te nortear a compreender o que é isso e que você tenha um caminho de estudo adequado e, obviamente, assim, acertar as questões da sua prova. Beleza? Então, o que é essa tal organização do trabalho pedagógico? Muito simples. Nós estamos querendo organizar o trabalho pedagógico. Que dificuldade tem nisso? Né? Organização do trabalho pedagógico é o ato de organizar o trabalho pedagógico. Ok, só que aí vem a grande pergunta. Como organizar esse trabalho pedagógico? Da onde que parte? E aí a melhor resposta que eu posso te dar é muito simples. A organização do trabalho pedagógico, nós conseguimos organizar então esse trabalho pedagógico em 3 grandes etapas. A primeira etapa é o currículo. A segunda etapa é a didática. Sendo que quando falamos em didática,
é muito importante você associar a didática ao processo ensino-aprendizagem. Beleza? A didática é associada ao processo ensino-aprendizagem aqui na organização do trabalho pedagógico. Ok? Então, ó, nós temos o currículo, nós temos a didática, processo ensino-aprendizagem, e nós temos a avaliação. Se você olhar lá no seu edital, você vai perceber que lá ele pede currículo, lá ele pede a didática, o processo ensino-aprendizagem, lá ele pede avaliação, em tópicos fora da organização do trabalho pedagógico. Na verdade, esses tópicos eles vão se comunicando um entre o outro, né? Então, é muito melhor a gente compreender essa organização para facilitar a nossa vida. Professor, então nessa aula eu vou estudar currículo, didática e avaliação por inteiro? A resposta é não. Mas nesta aula você vai ver aonde que essas demandas se encontram dentro da organização do trabalho pedagógico. E no material você já tem o mínimo necessário para compreender cada um desses conteúdos, beleza? Mas, mais para frente, lá no curso completo, eu irei colocar aula para currículo, aula para processo ensino-aprendizagem, né? Aonde que eu irei me aprofundar em alguns detalhes, tá? Mas nesta aula você já vai ter uma noção geral sobre isso, que é extremamente importante e vai levar você a acertar as questões de prova. Então, quando eu falo em organização do trabalho pedagógico, o que tem que vir à sua mente na hora da prova? Organização do trabalho pedagógico. Currículo, didática. A didática é o processo ensino-aprendizagem e avaliação. Ok. Você sabe isso, você já está na frente de muita gente. É isso. Ok? Tá? Então, como é que nós vamos compreender esse processo? Indo por essas etapas. E nós vamos iniciar pelo currículo. Pelo currículo. O currículo, ele tem várias demandas que eu coloquei aqui no material para você. Muito modelo de organização do currículo. Tá? Nós temos a organização no currículo através das suas fases e níveis, através das suas teorias sobre o currículo, através das suas manifestações sobre o currículo, né? E ainda a perspectiva sobre os tipos de currículo e as questões de habilidades e competências do currículo, e ainda nós temos as perspectivas de concepções de organização curricular. Nesta aula, eu não irei adentrar ao mérito de cada um deles, apesar de já ter colocado aqui no seu material. Já está aí, tá? O que você precisa saber já está aí. Mas eu irei falar aqui sobre este currículo na organização do trabalho pedagógico. É óbvio que quando nós falamos sobre organizar um trabalho pedagógico, a primeira coisa que nós precisamos visualizar é organizar a partir de quê? Organizar a partir de quê? E a resposta mais simples é através de uma perspectiva curricular. Então, a organização, ela parte de uma fonte. E a fonte inicial é a perspectiva curricular. Qual perspectiva curricular é essa? Nós vamos estudar lá em currículo. Tá? Mas é importante a gente perceber essa demanda. A partir dessa perspectiva curricular, nós precisamos compreender alguns detalhes aqui já nessa aula. A primeira é a perspectiva das fases, né, ou dos níveis do currículo. Tá? Então imagina, você está no processo de organização do trabalho pedagógico. Tá? E aí você tem um currículo lá. Qual é o currículo que você tem em mãos? Você tem o currículo oficial. Você tem em mãos um currículo formal ou prescrito, tanto faz o nome. Prescrito, oficial ou formal. O que é isso? Muito simples. Para ser um currículo formal, para ser um currículo oficial, para ser um currículo prescrito, é necessário que ele se encontre escrito em um pedaço de papel. É óbvio, é uma norma. Quando a gente fala o currículo prescrito, o currículo oficial, o currículo
formal, ele é uma norma. E as normas existem de forma escrita. Escrita. Então, quando eu penso em currículo formal, o currículo formal ele está escrito, beleza? Você é um professor, você tem esse currículo escrito em suas mãos. Por que você tem esse currículo escrito? Porque nessa organização do trabalho pedagógico foi apresentado a você este currículo. E como é que ele é apresentado a você nesse currículo? Ele é apresentado através de próprias perspectivas curriculares, como, por exemplo, a BNCC, que é algo extremamente importante para a sua aprovação nesse processo seletivo, né? A BNCC não é um currículo no sentido formal, mas ela apresenta demandas curriculares. Ela orienta a formação curricular. Ok? Então, a apresentação aos professores através da BNCC, por exemplo, através, obviamente, do material didático. Quando recebemos ali os livros didáticos, por exemplo, ali há uma perspectiva curricular sendo apresentada aos professores de uma forma já descrita, uma forma escrita, já organizada, por exemplo, em um livro didático. Então, na organização do trabalho pedagógico, eu sei que existe um currículo formal, ele é apresentado para mim, ele é apresentado principalmente em material didático, mas existem outras formas, como a própria origem desse currículo, que é a BNCC, tá? E depois disso, eu pego essa organização curricular, que é a minha apresentada como professor, e aí eu vou modelar essa organização conforme a perspectiva didática, que é o próximo passo, né, dentro dessa organização, que eu irei atuar ali em relação àquele currículo inicial recebido. Beleza? Então eu irei modelar aquilo. Eu vou modelar isso através de ação, que é a aula propriamente dito, ou de uma forma melhor, dentro da linguagem mais pedagógica, o processo ensino-aprendizagem, ok? O processo ensino-aprendizagem em si já é uma perspectiva de ação, tá? Uma perspectiva de planejamento e ação, tá? Então eu vou levar essa perspectiva curricular para essa ação, tá? E aí depois que eu levo isso para a perspectiva em ação, eu faço a avaliação sobre essa demanda, né? Essa avaliação ela precisa atualmente, conforme a própria organização da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, ser uma avaliação processual, uma avaliação formativa, que daqui a pouquinho nós entramos melhor nela, tá? Então, olha bem como que o currículo ele é fundamental. Então, eu faço essa avaliação e aí eu termino avaliando essa demanda, ok? Só que você não pode esquecer de um detalhe importante. Durante toda essa etapa, até mesmo na etapa da perspectiva formal deste currículo, é necessário a participação do professor. Então, quando nós falamos, por exemplo, na formação da BNCC, houve lá os fóruns, houve lá as conferências, e nessas conferências, nesses fóruns, entre vários representantes da sociedade, quem estava presente era professores. Então, os professores estão nesse processo de avaliação, nesse processo de organização curricular, desde da pré-organização formal até mesmo ao momento da avaliação processual sobre aquilo que é solicitado nessa perspectiva curricular. Tranquilo? Beleza? Então, quando eu falo da organização do trabalho pedagógico, eu tenho que lembrar, tudo começa com currículo. Esse currículo é formal, aí ele chega a mim de uma forma
didática através de um material didático, aí eu vou modelar esse currículo ao que eu espero chegar como objetivo naquela formação. Mediante isso eu termino executando essa ação com a aula, com o processo, eu entro em ação, né, com a aula, com o processo de ensino-aprendizagem propriamente dito, e aí eu entro no modelo de avaliação e necessariamente, atualmente, a perspectiva da avaliação processual ou formativa dentro dessa perspectiva. De boa? Quando nós falamos sobre o currículo na organização do trabalho pedagógico, é essa a principal demanda que a gente precisa lembrar, ok? Só que existem algumas outras perspectivas curriculares que eu irei comentar lá na aula de currículo, tá lá na aula de currículo, mas já coloquei aí para você, tá? Que são perspectivas, por exemplo, teorias sobre o currículo. Teorias. Teoria não é algo formal, é uma teoria. Dentre essas teorias nós temos a tradicional, nós temos as críticas e nós temos a pós-crítica. Tradicional, crítica e pós-crítica. Tá? Dentre estas, a que mais influencia as perspectivas curriculares atualmente de nosso país são as teorias críticas. São as teorias críticas. Tá? Essas são as que mais influenciam as perspectivas curriculares. Se você pega as diretrizes curriculares, se você pega ali a própria BNCC, você vai perceber várias características dessas perspectivas críticas. Se você pega o currículo em movimento do Distrito Federal, lá nos seus pressupostos teóricos, a perspectiva curricular crítica é altamente citada lá. É a que mais demanda a sua organização. Então, a teoria crítica ela é fundamental para essa perspectiva, ok? Tá? E além da crítica, nós temos a pós-crítica, que também está tendo forte influência no campo educacional brasileiro. Tá? Não é tão forte quanto a crítica, tá? Mas está tendo forte influência na perspectiva pós-crítica, ok? Tá? Então, tá aqui as teorias, certinho as teorias, lá na aula de teoria eu foco, mas só um detalhe. É muito importante, antes de estudar currículo, propriamente dito, essa questão de teorias, essas questões aqui das manifestações do currículo, como que o currículo se manifesta. Eu falei uma agora, ó, que é o currículo formal, né, que é o currículo escrito, um currículo normativo, tal. As manifestações, seja ele formal, seja ele real, seja ele oculto, ou os tipos de currículo fechado e aberto, né, ou habilidades de competências, conforme os abala, conceituais, procedimentais, atitudinais desses currículos, né, e as concepções da organização desse currículo, certo? Para estudar bem isso, é muito importante que você tenha um pré-requisito. Que pré-requisito é esse? Um fundamento forte naquilo que o Libânio, naquilo que o Lucchesi chama de tendências pedagógicas, ou que o Saviani chama de concepções pedagógicas, ok? Para compreender bem essa perspectiva curricular, é fundamental você ter a base das tendências antes, ok? Beleza? Tá? Só estude currículo, é o que eu recomendo, de fato, depois que compreender bem as perspectivas das tendências conforme o Libânio e o Lucchesi. De boa? Tranquilo? Ok. E para a gente encerrar essa organização aqui do trabalho pedagógico, da perspectiva curricular, eu preciso citar aqui, só citar, uma perspectiva sobre as concepções da organização curricular. Tá? Uma perspectiva sobre essa concepção da organização curricular. As concepções é formas de organizar os currículos. Nós temos o currículo tradicional, o currículo tecnicista, o tecnológico, né? O progressivista ou da escola nova, conforme o Saviani, o currículo construtivista, lá Piaget, né? Piagetiano, tal, o currículo sociocrítico, Libânio, Lucchesi, são ferramentas para esse, ou o próprio Saviani, quando ele fala da perspectiva histórico-crítica, né? Então entra ali, e aí eu entro, que é o que me interessa aqui na organização do trabalho pedagógico, porque essa aula é de organização do trabalho pedagógico, é que o currículo entra dentro dela, e é necessário a gente compreender bem todas essas demandas para não errar
essa perspectiva, mas aqui na organização eu preciso destacar uma concepção, que é a concepção do currículo integrado ou globalizado. E por que eu destaco essa concepção? Porque esse currículo integrado ou globalizado é atualmente a palavra de ordem de concepção curricular ofertada e solicitada pela nossa queridíssima e amadíssima Base Nacional Comum Curricular. Então, se a Base Nacional Comum Curricular solicita, organiza aquilo que nós chamamos de currículo integrado ou globalizado, obviamente, quando a gente fala de organização do trabalho pedagógico, aquele currículo formal, aquele currículo prescrito, que começa toda essa perspectiva, parte de uma ação de um currículo integrado ou globalizado. Integrado ou globalizado, porque pode ser chamado tanto de integrado quanto globalizado. Beleza? Então, aquela perspectiva, vou voltar aqui no material, ó, lá no iniciozinho, quando a gente fala sobre as fases da organização curricular, e lá, dos fases e níveis, né, nós temos a perspectiva prescrita, oficial e formal, né, e aí a gente traz isso para a perspectiva contemporânea de nosso país. Essa perspectiva contemporânea vai utilizar esse currículo formal, esse currículo prescrito, dentro de uma perspectiva do currículo integrado ou globalizado. De boa? Tá? Então, essa concepção curricular, ela é a concepção que hoje nós precisamos focar. E essa perspectiva, ela vem de algumas coisas. Primeira coisa, a origem dela nasce fortemente da teoria crítica. Isso. A Base Nacional Comum Curricular, ela nasce da teoria crítica. Teoria crítica essa, fortemente estudada lá nas tendências pedagógicas. Tá? Quando chegar lá, eu vou tentar demonstrar melhor o que é essa perspectiva da teoria crítica. Tá? Fundamentando a própria perspectiva curricular e outras demandas da perspectiva crítica. Então, dentro dessa ação, ele vai ser formado dentro da teoria crítica. Então, podemos afirmar que o currículo integrado, ele surge de uma perspectiva crítica. Então, óbvio, se ele surge de uma perspectiva crítica, é óbvio que ele é completamente contrário à teoria tradicional curricular. Ele é antônimo disso. Ele é antônimo de um currículo coleção, que é a forma que os autores pensam essa perspectiva de currículo tradicional. Um currículo coleção. Tá? Então, ele é contrário, ele é antônimo. Ele vai bater de frente com essa perspectiva de currículo coleção. De boa? Tranquilo? Tranquilo? Então, essa formação curricular inicial, formal, ela é de origem de teoria crítica. A origem dele é teoria crítica. Tá? E ele é contrário à teoria tradicional. Qual é a perspectiva sobre ele? É porque dentro dessa ação, nós entendemos que hoje a formação precisa ser muito mais do que uma formação disciplinar, mas sim uma formação de saberes. Os professores estão no caminhar para serem formadores de saberes, conforme estes autores, conforme essa perspectiva. Tá? E para isso é necessário que a organização escolar tenha essa ação curricular, no mínimo, de forma interdisciplinar. Vou repetir. A organização curricular precisa ser, no mínimo, de forma interdisciplinar. No mínimo. Tá? No mínimo. Certo? Não é pluridisciplinar, não é multidisciplinar, tá? Mas sim interdisciplinar. O que caracteriza essa organização interdisciplinar? Tá? Depois da interdisciplinar, ainda podemos falar em transdisciplinariedade, certo?
Mas o que caracteriza a interdisciplinariedade? Então, esse currículo interdisciplinar, como é que ele fundamenta? Simples. Vamos lá. Quando a gente fala a palavra disciplina, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de disciplinas isoladas, por exemplo. Estamos falando de história, geografia, português, matemática. De boa? Isso é disciplina. É a disciplina isolada. Só existe a interdisciplinariedade quando essas disciplinas conversam entre elas. Mas preste atenção, o fato das disciplinas conversarem entre elas não caracteriza por si só a interdisciplinariedade. Isso pode caracterizar, de certa forma, ali uma ação, sim, de organização de conversas entre esses professores. Porque a interdisciplinariedade só vai existir de fato quando essa ligação entre essas disciplinas é organizado ali por uma coordenação que vai organizar essa interdisciplinariedade. Traduzindo, a interdisciplinariedade tem, de certa forma, a melhor palavra que eu acho melhor para ser utilizada aqui é a perspectiva hierárquica. Como assim hierárquica? Isso, você tem as disciplinas conversando entre si, mas existe hierarquicamente uma coordenação acima dessa organização, uma coordenação acima dessa organização entre essas disciplinas, fazendo o trabalho de ligação dessas disciplinas com os saberes ali adequados. Então, deixa eu te explicar. Se eu e um professor de geografia, eu sou formado em história, eu e um professor de geografia fazemos um trabalho junto, não é interdisciplinariedade. Não. Tá? Não. Agora, se eu e um professor de geografia fazemos um trabalho junto, com uma coordenação acima de nós, nos ajudando dentro dessa perspectiva, aí começa a interdisciplinariedade. Então, atualmente, na organização do trabalho pedagógico, quando nós falamos sobre concepção curricular aplicada, é a perspectiva do currículo integrado ou globalizado, e para esse existir é necessário que exista uma coordenação, porque somente com coordenação que nós temos a interdisciplinariedade dessas aprendizagens, desses saberes organizados na escola, pela origem de uma perspectiva da teoria crítica que nasce aqui. De boa? Tranquilo? Para começar a compreender a organização do trabalho pedagógico na sua demanda curricular, este é o mínimo que devemos saber sobre quando falamos em currículo. De boa? Tranquilo? Todas as outras demandas curriculares é importante, mas lá para a parte de currículo, digamos assim. Tá? Eu entendo até importante aqui na organização do trabalho pedagógico, mas como eu estou focado no edital, e no edital ele separa lá, né, currículo e tal, então vou levar lá para a perspectiva do currículo as outras demandas curriculares. Então, organização do trabalho pedagógico, a parte curricular foi. E aí, depois dessa ação curricular, quando eu penso em organização do trabalho pedagógico, eu tenho que lembrar de currículo, aí depois eu tenho que lembrar de didática. E o que é essa didática propriamente dito aqui para a organização do trabalho pedagógico? É nada mais, nada menos do que o P, ou seja, o processo ensino-aprendizagem, tá? Então, vamos a ele. Vamos falar sobre a perspectiva do processo ensino-aprendizagem, tá? Processo ensino-aprendizagem. Ok, tá? Vamos lá. Quando a gente fala dessa organização, eu preciso organizar. Eu já sei que eu tenho que ter um currículo. Eu sei que esse currículo é o currículo globalizado, é necessária a organização interdisciplinar, ele tem ali uma origem crítica, da teoria crítica, beleza, tal, já sei essas informações. É o que é solicitado atualmente na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular. Então você tem que saber ter essa informação, beleza, tal, eu já sei disso. Como é que eu vou transformar esse currículo em prática educacional, propriamente dito? Através da didática. E a didática, ela leva ao processo ensino-aprendizagem. Só que aí vem uma pergunta, como é que alguém aprende alguma coisa? Muito simples. As pessoas aprendem de forma casual, mas também aprendem de forma organizada. Quando nós falamos em processo ensino-aprendizagem em didática, obviamente,
nós não estamos falando da aprendizagem casual. O nosso processo ensino-aprendizagem não está focado na casualidade, porque se fosse casualidade, não era uma organização do trabalho pedagógico. Beleza? Nós estamos focando em algo organizado. E para que haja essa aprendizagem de forma organizada, obviamente que nós temos uma intencionalidade. Toda a aprendizagem, ela tem uma intencionalidade. Aqui começa uma ação onde que eu vou afirmar para você que o processo educacional não é neutro. Ele não é neutro mesmo, tá? Não há neutralidade. É muito mais naquela perspectiva crítica da educação não neutra, ou seja, o professor precisa escolher um lado, se ele é progressista ou se ele é liberal. É muito mais do que isso, e essas ações nós vamos novamente estudar lá nas tendências pedagógicas, tá? Mas é muito mais. Quando a gente fala, quando eu afirmo que na educação não há neutralidade, é porque todo modelo educacional formal, ele tem uma intencionalidade. Nesse momento, eu não estou sendo neutro. Não. Neste momento, eu tenho uma intenção. E a minha intenção, e a única intenção, é fazer com que você acerte as questões da sua prova. Então, quando a gente fala em processo ensino-aprendizagem, parte de uma intenção de aprendizagem. Então, se tem uma intenção de aprendizagem, essa intenção precisa ser colocada na prática. E como é que eu faço isso? Eu organizo esse processo de aprendizagem. Então, quando eu organizo, eu chamo isso de processo ensino-aprendizagem. É por isso que podemos falar que essa organização, então, ela é planejada e ela é sistemática. Ela é sistemática. Beleza? Tranquilo? Ok. E como é que isso funciona, uai? Simples. Simples. Vamos dividir o nome, processo, dentro da didática, o processo ensino-aprendizagem. Quando a gente fala em processo é algo que está processando, é um caminho a ser seguido, é algo que não encerrou, é algo que está na ação propriamente dito. Então, se é processo, obviamente, o processo é algo formativo. Toda a aprendizagem, dentro do processo ensino-aprendizagem, ela é processual. Ela é processual. Ela tem um começo, tem um meio e tem um fim? Não tem um fim, porque nós temos o processo avaliativo que pode voltar para um novo começo, para um novo meio, para um novo começo, um novo meio, porque há um processo nessa aprendizagem. De boa isso? Tá? Então, há uma perspectiva processual. E aí, é processo-ensino. Se é ensino, é necessário existir a atividade de um profissional que vai exercer essa ação. Esse profissional é o professor. Então, quando nós falamos sobre o ensino, é a parte da própria organização do trabalho pedagógico, feito por mim, feito por você, colega professor. Tranquilo, né? Então, o ensino é a parte do professor. E a aprendizagem? A aprendizagem é o que nós esperamos. E essa aprendizagem é processual. Beleza? Então, a aprendizagem é o processo de assimilação de qualquer forma de conhecimento. Usei o termo assimilação aqui, mas alguns autores podem usar termos diferentes. Tá? Alguns termos diferentes. Mas assimilação é um termo mais comum para a gente entender. Então, a aprendizagem é a perspectiva de assimilar algo, de assimilar um conhecimento. Não somente de forma cognitiva, mas também com habilidade, mas também com atitudes, com valores. Beleza? Que daqui a pouquinho a gente vai entender melhor isso. Então, o processo ensino-aprendizagem parte disso. Então, quando eu falo, ok, organização do trabalho pedagógico, eu peguei lá o currículo globalizado, peguei ele,
é o que é solicitado na BNCC e agora eu preciso fazer o meu trabalho. O meu trabalho tem uma intencionalidade. A intencionalidade de gerar um aprendizado. Agora, esse aprendizado não é um aprendizado casual, ele é um aprendizado processual. Esse processual, ele vai ter um próprio processo, porque a aprendizagem é processual propriamente dito, que vai ser o ensino, então eu participo desse processo como professor, e sendo professor, eu vou levar essa aprendizagem para que as pessoas que lá estão, inclusive eu, porque eu faço parte do processo, assimile essa nova aprendizagem, e aí essa nova aprendizagem em vários fatores, cognitivo, socioemocional, entre outras perspectivas possíveis. Tranquilo, né? De boa na lagoa, extremamente tranquilo, tá? Agora, como é que a gente organiza esse processo ensino-aprendizagem? Como que a gente organiza isso? Como que a gente organiza? Preste atenção que essa organização você precisa compreender, tá? Eu não irei tratar toda a organização do processo ensino-aprendizagem aqui, porque lá no edital ele pede processo ensino-aprendizagem, então eu vou ter uma aula só para isso, só para o processo ensino-aprendizagem. Mas da mesma forma que eu fiz com o currículo, eu coloquei no material aqui várias demandas sobre esse processo para que você já possa ir estudando e compreendendo essa demanda, tá? E essa demanda processual, ela é importante. Irei focar aqui naquilo que, quando nós falamos de organização do trabalho pedagógico propriamente dito, a ação didática dessa organização do trabalho pedagógico. E para que a gente compreenda essa ação didática, é necessário que a gente compreenda os componentes intencionais, repito, os componentes intencionais do processo para a aprendizagem. Ok? E que componentes são esses? Olha lá, o objetivo, depois o conteúdo, depois o método e a própria avaliação. Lembrando que a avaliação já se encontra na organização do trabalho pedagógico. A avaliação já está lá, ó, é currículo, didática, avaliação, beleza? Mas, quando nós falamos de didática, mais especificamente do processo ensino-aprendizagem, é impossível excluir a avaliação dela, tá? Porque ela está inserida na própria perspectiva processual. De boa? Tranquilo? Mas é importante a gente ter essa noção. Então, quando eu penso em processo ensino-aprendizagem, eu tenho que lembrar objetivo, eu tenho que lembrar conteúdo, método e avaliação. Objetivo, conteúdo, método e avaliação. Objetivo, conteúdo, método e avaliação. Beleza? E preste atenção na ordem. Por que a ordem? Porque a ordem ela é extremamente importante. Pelo simples fato de que tudo começa com o objetivo. Isso. Você pegou lá o currículo, você tem a intencionalidade. Qual é a sua intencionalidade? A sua intencionalidade é o objetivo. Para que você está tendo esse trabalho todo, professor? Qual é o objetivo? Tudo começa com o objetivo. Isso. A prática da organização do trabalho pedagógico não começa com conteúdo. Não começa com conteúdo. Começa com um objetivo. O objetivo a ser alcançado. Conteúdo sem objetivo, ele é um conteúdo vago. Então, nós começamos na organização do objetivo. O objetivo, qual é o objetivo que queremos alcançar? Ou seja, qual é a finalidade? Para quê? É a velha e boa pergunta dos estudantes. Para que eu tenho que aprender isso? Para quê? Se você não sabe a resposta, é porque você não pensou no objetivo ao ser alcançado. Entendeu? De boa? Objetivo. Depois do objetivo, beleza, já sei o objetivo. Então, para alcançar aquele objetivo, eu vou para o conteúdo. Para alcançar aquele objetivo,
eu vou estudar o quê? Eu vou propor o quê? Eu vou pegar determinado conteúdo estabelecido lá nas ações curriculares global, conforme a BNCC, né? E aí eu vou trazer esse conteúdo, não pelo conteúdo em si, mas porque esse conteúdo vai me ajudar a alcançar o objetivo proposto. Beleza? Então eu pego o conteúdo, eu tenho um objetivo, eu pego o conteúdo. Agora, como é que eu vou fazer esse conteúdo chegar nesse objetivo? Simples. Eu faço com que esse conteúdo chegue no objetivo através de um método. O método didático propriamente dito. Qual é o método que eu irei utilizar? Qual o método? Como que eu irei fazer isso? Ok? Então eu vou lá e vou colocar um método. Objetivo, conteúdo, método. Método. De boa? Objetivo, conteúdo e método. Tranquilo? Depois desse método, eu nem vou usar a palavra depois, porque a palavra depois vai gerar uma ação hierárquica e não é legal. Quando eu falo em objetivo, conteúdo e método, eu posso entender de forma hierárquica sim esses três. Primeiro objetivo, depois conteúdo, depois método. De boa? Repito, nos componentes do processo ensino-aprendizagem, aqui na organização do trabalho pedagógico, eu começo primeiro com objetivo, depois conteúdo, depois o método, depois o método. Esses três é nesta ordem. Neste caso, dessas três palavrinhas, a ordem dos tratores altera o viaduto. A ordem dos pastores vai alterar o culto. Beleza? E nós não queremos alterar o culto, não queremos alterar o viaduto, não queremos alterar a organização do trabalho pedagógico. Então, a ordem desses três fatores vai alterar o trabalho pedagógico. Beleza? E não se deve alterar o trabalho pedagógico para fins de prova. Meu foco aqui é prova. Ok? Então, eu sempre vou começar com o objetivo, vou começar depois o conteúdo e depois o método. De boa? Tranquilo? Ok. Mas, já no objetivo, passando pelo conteúdo e entrando no método de forma extremamente forte, nós temos a avaliação. Porque a avaliação, ela é formativa. A avaliação, ela é processual. Então, se ela é processual, ela de certa forma se encontra em todos esses componentes. De boa? A avaliação se encontra em todos os componentes. Não é a quarta etapa. Avaliei e acabou. Não. A avaliação, ela está lá no objetivo. Lá no objetivo eu já estou pensando no modelo avaliativo. Beleza? Tá? E aí no conteúdo já está tendo um modelo avaliativo processual. No método está fortemente inserida a avaliação no método ali aplicado. Então, a avaliação não é o fim, mas ela é a teia que vai nos ajudar nessa perspectiva de administrar essa ação pedagógica. De boa? Então, quando eu falo em organização do trabalho pedagógico, eu tenho que lembrar, tudo começa com o currículo. Tudo. Aí o currículo eu recebo através de um material didático. Esse currículo, ele é o que hoje nós chamamos de currículo globalizado, né, conforme a BNCC, certinho, que precisa ter obrigatoriamente uma interdisciplinariedade. De boa? Tá? Então você vem desse currículo, depois dessa perspectiva curricular, aí eu entro no processo didático, que é o processo ensino-aprendizagem. E aí quando eu vou para esse processo ensino-aprendizagem, eu tenho que entender que é um processo, que a intencionalidade na aprendizagem, essa intencionalidade da aprendizagem vai começar então com componentes. Esses componentes nós temos o primeiro componente que é o objetivo, depois esse componente, o conteúdo, para me ajudar a levar, a cumprir aquele objetivo, e aí eu tenho um método que eu irei aplicar dentro dessa concepção desse objetivo. E este método, dentro dessa concepção desse objetivo, vai me ajudar. E nesses três lugares, ao mesmo tempo, de forma processual, está inserido a própria avaliação.
De boa? Tranquilo? Show, show, tá? É isso, tá? Quando nós entrarmos lá na aula de processo ensino-aprendizagem propriamente dito, eu vou focar melhor nessa perspectiva objetivo, conteúdo e método, tá? Quando tiver lá, certinho? Mas eu já coloquei aí no seu material, já para você ir estudando, você vendo, você entendendo essas ações, tá? Então só pra gente entender, ó, primeira coisa, isso é importante, já vou falar logo, então, ó. Quando a gente fala no componente do PEA, objetivo, conteúdo e método é uma unicidade indispensável. Eu jamais dispenso o objetivo, eu jamais dispenso o conteúdo, eu jamais dispenso o método. Eles são indispensáveis dentro do processo de ensino-aprendizagem. Tá? Sempre os três, ok? Aí eu coloquei aí algumas ações que eu irei comentar na aula lá de PEA, tá? Então nós temos objetivos, esses objetivos são organizados em objetivos gerais, objetivos específicos, da onde que tira esses objetivos de referências, como a legislação educacional, conhecimento da história e tal, e aí, entre outros aspectos, tá? Depois desse objetivo, nós temos que organizar o conteúdo. Esse conteúdo, eu tenho que selecionar esse conteúdo para cumprir o objetivo. Essa seleção, ela vai ter ali o que é muito comum aí aos professores que trabalham com mnemônico, chamar de chave. Tá? Chamar de chave. Eu sei mnemônico, eu estudei mnemônico, mas eu não sou muito de dar aula com mnemônico. Tá? Então, mas muitos usam, é um mnemônico bastante comum, bastante usual. Então eu trouxe ele aqui. É o chave, né? Que é o conteúdo, que é o conhecimento, habilidade, atitudes, valores e hábitos. Você tem que lembrar deles, beleza? Tal. Então aí o conteúdo, esses conteúdos têm fontes. Também vamos estudar lá no processo ensino-aprendizagem. Tem critérios de seleção para esse conteúdo, tal, tudo beleza, tal. E aí, depois desses conteúdos, nós vamos ter lá os métodos, né? O processo ensino-aprendizagem, os métodos. Vamos entender quais são os métodos, né? Os métodos comuns. Eu gosto desta organização de métodos. Eu acredito que a Quadrix também vai utilizar essa organização de métodos, onde podemos falar então em 5 métodos, tá? E aí, dentro dessa perspectiva, só um detalhe para o desencargo de consciência do professor, já falando aqui, lá no PEA Foco, método é diferente de meio, beleza? O meio é uma coisa, o meio é o recurso em si, o método é outra coisa. Exemplo, tá? Qual é o meu método? O meu método aqui é uma aula expositiva, tá? Reflexiva. Eu estou usando aqui alguns métodos para utilizar. Qual é o meu meio? O meu meio é uma tela digitalizadora. O meu meio é um PC, um computador. O meu meio é um microfone. Isso são meios, tá? Os meios é o equipamento, é o que você tem. O método é o que você vai fazer com esse equipamento. Então, para fins de prova, método é diferente de meio. Beleza? Tranquilo? Show? Já coloquei aí, tem um exemplozinho disso também para você. Ok. Só que isso nós vamos estudar mais fortemente lá no processo ensino-aprendizagem. De boa? Ok. Tá? E aí, para finalizar essa organização do trabalho pedagógico, para finalizar, nós vimos então que o trabalho pedagógico, tudo começa com uma ação curricular. Depois dessa ação curricular, nós temos a organização didática, que podemos colocar dentro dessa organização didática como elemento norteador o processo ensino-aprendizagem. E aí, depois desse processo ensino-aprendizagem, nós vamos ter na organização do trabalho pedagógico a avaliação. Então, a avaliação faz parte dessa organização do trabalho ensino-aprendizagem. De boa? Tá? Faz parte dessa organização do trabalho ensino-aprendizagem. Certo? E essa avaliação, como eu disse, ela está ali criando a base para o próprio processo ensino-aprendizagem. Tá? Para compreender bem o processo de avaliação, também é muito importante, deixa eu chegar lá na avaliação, também é muito importante
também é muito importante conhecer fortemente o que o Libânio chama de tendências pedagógicas. Tá? Também é muito importante ter uma perspectiva do que é crítico, do que é tradicional, tá? Das demandas ali liberais, das demandas progressistas, tá? Daquilo que o Libânio e o Lucchesi chama de tendências, o Saviani vai chamar de concepções, tá? Pedagógicas. É importante aquela concepção para compreender bem esse modelo de avaliação, tá? Mas aqui na organização do trabalho pedagógico, o que a gente tem que entender é que a avaliação está no trabalho pedagógico. Ou seja, não existe trabalho pedagógico sem avaliação. Se existir só currículo, não é trabalho pedagógico. Se existir só a didática, não é trabalho pedagógico. Beleza? Para que haja o trabalho pedagógico, para que essa organização do trabalho pedagógico exista, é necessário se ter a avaliação. A avaliação, tá? Essa avaliação, ela tem aí funções, que é, quando a gente fala da organização do trabalho pedagógico, a que mais me interessa, na organização do trabalho pedagógico. Ela é organizada em funções. A função da avaliação solicitada atualmente pela BNCC, Base Nacional Comum, então é a que está, digamos, em vigor na nossa prática pedagógica, é a avaliação formativa, é a avaliação processual, é a avaliação inclusiva. Ok? Formativa significa que ela é tanto processual quanto inclusiva. Inclusiva é palavra de ordem, tá? Inclusão é palavra de ordem. Falou da educação, ela é inclusiva, ela tem que ser inclusiva. Tá? Qualquer coisa, tá, é inclusiva, tem que ser inclusiva. Não é inclusiva não, então tá errado. Certinho? Inclusivo é palavra de ordem, tá? Então, a avaliação ela tem que ser formativa, processual, precisa ser inclusiva. Como eu disse, isso significa que a avaliação, o que é ser processual? Isso significa que a avaliação já se encontra ainda no planejamento. Quando eu estou pensando no objetivo, a avaliação já está lá. Já está lá. Certinho? Às vezes a avaliação ela é feita antes de eu alcançar um objetivo. Certinho? Para que eu saiba qual objetivo a ser alcançado. Porque a avaliação ela está em todos os momentos do processo ensino-aprendizagem. Simples. Tá simples. Então a organização do trabalho pedagógico deseja que o professor trabalhe com uma avaliação formativa. Se ela é uma avaliação formativa e este currículo globalizado, interdisciplinar, que é criado dentro da teoria crítica, lembra que ele é fundamentado na ação da teoria crítica fortemente, então se é fortemente fundado na teoria crítica, ele é automaticamente progressista, que tende a levar à transformação, mas não é uma transformação do indivíduo, mas sim uma transformação da sociedade. É uma transformação coletiva, é a emancipação coletiva conforme os pensadores que desejam uma teoria crítica aplicada na educação. De boa? Então, se é teoria crítica, a avaliação precisa surgir dessa teoria crítica. É por isso que eu disse que lá no currículo você precisa compreender bem tendências e eu digo aqui na avaliação também você precisa compreender bem tendências. A ação de uma avaliação formativa, ela é progressista. Ou seja, ela está no grupo das progressistas. Ela deseja transformar a sociedade. Tá? Emancipação coletiva da sociedade. Ok? Por que ela é processual? E isso que é o que mais interessa aqui. Por que ela é processual? Porque ela está em todo o processo. Né? Ela observa e corrige o processo. Ela faz a avaliação para a aprendizagem. Ela não avalia se aprendeu, ela avalia para aprender. Ok? Para aprender. Tá? O professor ele termina tendo um feedback e o estudante tendo uma autoavaliação. Porque ela está no decorrer de
todo o processo ensino-aprendizagem. Certinho isso? Beleza? Essa é a avaliação que nós queremos na organização do trabalho pedagógico. De boa? Ok. Mas, para que a gente compreenda bem essa formação no trabalho pedagógico, é necessário a gente perceber uma outra ação, que é o seguinte, uma comparação. Tá, se eu tenho uma formação, uma função da avaliação, que é a formação formativa, isso significa que existem outras funções. Quais são essas outras funções? E óbvio, se a BNCC solicita a formativa, isso significa que a BNCC não deseja a utilização das outras funções, pelo menos a utilização de uma das outras funções, que é a somativa. Porque a somativa, ela é uma perspectiva não inclusiva na avaliação. Ela é uma perspectiva, digamos, tradicional da educação, aonde que a avaliação é pela avaliação. A avaliação já não é processual. A avaliação é o final, é o resultado que interessa. O que interessa é o resultado. Obviamente, a BNCC não deseja a aplicação dessa avaliação somativa, da função da avaliação somativa. Beleza? Tranquilo? Não deseja. É o que nós não queremos. Tá? O que nós não queremos é essa a somativa, tá? Essa somativa. Por quê? Porque ela é de excluir pessoas e não de incluir pessoas. De boa? Então, preste atenção, ó. A avaliação, qual que nós queremos? A formativa. Mas existem três funções. A formativa, a somativa nós não queremos a somativa, porque ela é a tradicional, tal, ela exclui pessoas, certinho? Tá? E nós temos uma outra função que é a diagnóstica. A diagnóstica, ela é legal, ela é interessante, ela é muito interessante. A BNCC não a exclui no seu sentido amplo, mas porque a BNCC, de certa forma, e os próprios autores, quando se fala da educação, da avaliação formativa, pega a avaliação diagnóstica, a função diagnóstica, e inclui dentro da própria ação formativa. É como se a educação formativa fosse lá, pegasse a diagnóstico, colocasse dentro dela, né? Mas acrescentou uma avaliação processual. Tá? O que é a avaliação diagnóstica pela avaliação diagnóstica? É uma avaliação inicial, é uma avaliação de pré-requisito. É uma avaliação onde que avaliamos aonde estamos pisando. Né? Fazemos uma avaliação para saber o que vamos fazer depois. Isso é uma avaliação diagnóstica. Tá? Vamos continuar fazendo e ela é legal. Só que essa avaliação diagnóstica hoje ela se encontra dentro da formativa. Ou seja, se a gente usa o termo avaliação diagnóstica, a gente está falando da avaliação inicial de forma isolada. É como se a gente falasse assim, olha, vamos fazer uma avaliação diagnóstica e depois a gente faz uma avaliação somativa. Isso não é processual. Você está entendendo? Se eu junto a diagnóstica com a somativa, não é. Porque eu estou fazendo uma avaliação inicial para saber aonde que eu estou pisando, para saber o que eu preciso ali colocar no processo de ensino-aprendizagem, né? E ao final eu faço uma avaliação somativa para saber se alcançou o resultado ou não, e o que interessa é o mérito ali de ter alcançado. Isso não é processual, beleza? A diagnóstica é legal, só que a diagnóstica ela só é legal dentro de uma ação processual da avaliação, tá? Eu vou fazer a avaliação inicial, mas como é processual, é durante todo o processo, início, meio, né? Todo o processo eu vou ter na avaliação, todo o processo, tá? Todo o processo. Então, diagnóstica é aquela focada no início. Então, olha lá. O que é diagnóstica? Para reconhecer, ela é geralmente antes, né? Ela vai reconhecer experiências, tá? Ela é uma potencializadora da formativa. Ou seja, se pegar ela e colocar dentro da formativa, tá ótimo. Tá? Tá ótimo, vai acontecer, certo? Mas a formativa por si só, ela já tem na sua estrutura demandas diagnósticas, tá? Demanda diagnóstica. O que a gente tem que lembrar para fins de prova, então, é, ó, organização do trabalho pedagógico, currículo,
didática, processo ensino-aprendizagem e avaliação. Quando a gente fala da avaliação, existe 3 funções, a formativa, a somativa e a diagnóstica. Qual é a atualmente solicitada? A formativa, porque ela é processual, ela tem a origem no próprio currículo globalizado, que é a concepção aplicada pela BNCC, porque ela vem de uma demanda progressista que deseja inclusive transformar a sociedade, tá? Então, essa é uma perspectiva, tá? É isso que nós queremos na organização do trabalho pedagógico atualmente. Mas além dessa função, existe a função somativa, que devemos excluir, ela é tradicional, ela não deve acontecer, e temos ainda a avaliação diagnóstica, que é aquela que é feita anteriormente, e que sim, ela sendo bem feita dentro da formativa, ela vai potencializar a formativa. Mas se eu só uso ela, mas a somativa, por exemplo, não é o que é desejado pela BNCC, não é o que é desejado pelas ações políticas de educação brasileira, beleza? Então, essas 3 funções você tem que lembrar, e você tem que lembrar o que nós queremos atualmente é a formativa, de boa? E para eu encerrar essa aula da organização do trabalho pedagógico, quando falamos em avaliação também, é necessário a gente perceber que existem níveis e dimensões dessa avaliação, né? A diretriz curricular nacional vai falar ali em dimensões dessa avaliação, certinho? Eu trouxe aqui para você já começar a compreender também, e quando a gente fala dessa avaliação formativa, que é o que nos interessa na organização do trabalho pedagógico, se encontra dentro da dimensão da aprendizagem. Beleza? Que eu tenho a dimensão da aprendizagem, a dimensão institucional e a dimensão em larga escala, tá? Dimensões de avaliação: institucional, larga escala e de aprendizagem. Na organização do trabalho pedagógico, que é o que nos interessa aqui, e essa avaliação formativa, o que vamos ter como elemento principal é a dimensão da aprendizagem, porque é nela que nós temos a avaliação processual, tá? Ó, formativa, processual, inclusiva, né? Ela orienta as práticas pedagógicas, ela que vai acompanhar ali a sala de aula, né? O próprio processo ensino-aprendizagem, ela acompanha o processo ensino-aprendizagem como um todo. Fechou? Tranquilo? Show? As outras, lá na aula de avaliação, a gente comenta as outras dimensões ou os outros níveis de avaliação. Beleza? Tranquilo? Antes de encerrar essa aula, só um aviso para você. Logo, aqui abaixo na descrição desse vídeo, você tem 3 links. Link número 1, esse material em PDF de apoio a essa aula que eu fiz com muito carinho para você. Vai lá, baixa, estuda, ele vai te dar um norte para todas elas. Para a organização do trabalho, para processo ensino-aprendizagem, para currículo, para avaliação, tá? Olha o tanto de conteúdo que está nesse material aí. Vai lá, né? Acessa, tal, baixa, estuda, é seu, faça as suas anotações e leve isso na sua mente, esse material na sua mente para a prova, que você vai acertar 2, 3, 4 questões só com esse material. Escuta o que eu estou lhe dizendo, tá? Então faça isso, certinho? Link número 2 é um link de uma playlist com videoaulas gratuitas, né? Lá vai ter videoaula de LDB, tem aula de... eu vou colocar uma aula de tendências pedagógicas lá, porque é muito importante aqui, então vou colocar uma aula lá também para nortear nas tendências pedagógicas, tá? Ter aulas de BNCC, que também é muito importante, tá? Então, talvez outras aulas devo colocar lá também, certinho? Mas essas com certeza terão, porque eu já estou planejando elas para colocar na playlist gratuita, tá? E talvez outras também irá para a playlist gratuita, certo? Então tá no link 2. E o link número 3 é o link do curso completo, focado aí dentro desse conhecimento complementar solicitado no edital do processo seletivo de professor temporário 2021, focado na Quadrix, focado aí na sua aprovação nesse processo seletivo. Tá no link 3 por um valor irrisório pela quantidade e a qualidade do conteúdo que eu estou colocando lá para vocês. Beleza? Basicamente vai fechar ali os valores de custo da minha produção. Beleza? Fechou? Amados meus, fique com Deus. Um excelente dia para você. Que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.